Essa aula está sendo gravada, nossa aula de História e Antropologia Jurídica, e hoje nós vamos começar falando sobre direito ibérico. Direito ibérico ele é importante porque essa região, que basicamente é composta aí por Portugal, Espanha, essa região é uma região muito importante, estratégica, e também uma região que sofreu influência tanto dos povos germânicos, dos povos celtas, como sofreu influência dos povos dos romanos e dos muçulmanos, certo? Então, essa região, por ser estratégica, ela, e tendo passado por todos esses processos culturais, nós vamos ter um processo de formação do direito bem diferenciado. Então, qual que é a importância dessa região ibérica, né? Importância estratégica. Então, os ibéricos, lusitanos e espanhóis, eles, na verdade, essa península é uma amálgama de vários encontros sucessivos que vão moldar essa etnia dos povos ibéricos. Então, tanto nos seus aspectos da organização política, do direito, da religiosidade, dos valores culturais, tudo isso vai ser realmente um resultado de todos esses intercâmbios dessas etnias que passaram por essa região. O que é a amálgama, né? Essa fusão perfeita de coisas, né? Essa fusão de valores, de sistemas administrativos e políticos. Então, tudo isso vai formar um conceito ou uma ideia do que sejam os povos ibéricos. Então, a gente começa lá pela pré-história, e essa região ela começa com a chegada dos celtas, que vem pelo litoral, né, ao norte, território que hoje é a França, ou das ilhas que constituem hoje a Grã-Bretanha, que é a Irlanda, País de Gales, Inglaterra. Então, esses povos, e obviamente assim, são nomes dos povos desde as suas antiguidades. Então, às vezes a gente fica tentando entender os países ou os estados modernos que foram formados por esses povos antigos, habitantes dessa região. Ou seja, a gente vai falar, por exemplo, de germânicos, eles estão aí por milênios nessa região, certo? Mas, dependendo do contexto histórico que você vai estudando, você vai entendendo as mudanças de nomenclaturas e a formação desses povos, ok? Então, inicialmente, nós temos a presença desses povos celtas e íberos e vamos dizer assim, uma junção desses dois povos que seriam os celtíberos. No aspecto religioso, nós temos até alguns traços culturais que nós conhecemos bem, né? Quem nunca viu essas imagens famosas, né, das rochas, das pedras de Stonehenge, né? Elas fazem parte desse contexto cultural histórico dos povos ibéricos, tá certo? Então, eles tinham dentro dos costumes religiosos deles, eles tinham esses templos feitos de pedras, e a Stonehenge é uma vamos dizer assim, um desses templos que ainda estão preservados até hoje. E também uma festa muito comum desses povos era os Halloween, que é mais conhecido como Halloween. Tinham duas festas importantes, que era a festa Fogo de Deus e Fogo da Paz. Uma é chamada Beltane, ou Fogo de Deus, ou Samaim, que é Fogo da Paz. Então, essas eram ideias, né, costumes religiosos dessa época. Eles eram praticados principalmente na Escócia, com esse nome de Halloween, e depois em outros países veio se tornar conhecido pelo termo Halloween. Então, são heranças culturais que nós conhecemos ainda na atualidade. Mas qual é a relação que nós temos com a história do direito? Como nós já falamos aqui, estudando as civilizações antigas,
no início, o direito e a religião estavam muito relacionados, tá certo? Sendo que grande parte do que veio a se tornar a formação jurídica nesses povos veio dos costumes, e esses costumes estavam muito relacionados à religiosidade. Então, os sacerdotes celtas, eles eram chamados druidas, e eles exerciam as funções muito importantes, que eram função de magistrado, sábios, né, que eram para orientar o povo, médicos, e eles participavam dessas orientações nos cultos e nas festas, né, orientando dentro dos cultos deles e das suas festas. Então, aí nós vemos mais uma vez o papel sacerdotal, até porque nós estamos falando do período aí desde a pré-história, né, da formação desses povos. E esses sacerdotes antigos exerciam o papel de juízes, portanto, eles que julgavam as condutas dos indivíduos desse povo. Vamos falar um pouco sobre o período de romanização da Península Ibérica, né? A primeira é a preocupação de Roma, quando Roma invadia vencia um povo, né? Tomava ali aquele território. A principal preocupação de Roma era muito mais enriquecer os cofres, né, do império, para abastecer, vamos dizer assim, os cofres da aristocracia romana, e a preocupação, então, não era tanto com a colonização, não era uma preocupação de que todos tivessem, de tornar o mundo romanizado na cultura romana, mas principalmente de fazer o caixa. Porém, claro, seria impossível tomar um determinado território e não impor ali a sua cultura, ok? Então, assim, havia também na verdade, uma mistura, um processo, né, de mistura cultural, em que alguns costumes dos povos vencidos permaneciam, mas que, pouco a pouco, eram assimilados os costumes e valores romanos. Então, a primeira fase é do ano 218 a.C. até 137 a.C., onde tem as derrotas das tribos e a extração de minerais. Se vocês estão aí estudando, ainda estão lembrando de estudar Roma, naqueles períodos, né, realeza, período republicano, e depois o período de império, alto e baixo império. Então, esse período aqui já está basicamente no período republicano, né, período da República, quando os generais estão tomando territórios para fortalecer, obviamente, o Império Romano e fortalecer a elite e a aristocracia romana. A segunda fase é a partir de 137 a.C., onde se efetiva realmente o direito romano, ou seja, já se tomou o território, os povos estão vencidos, e nessa fase que o direito romano está estabelecido, ele também vai ser instrumentalizado e implantado nesses povos vencidos. E a terceira fase começa em 19 a.C., que é essa assimilação espontânea dos povos vencidos da cultura romana. Então, essas são as fases que a gente gostaria de destacar. Quais são os fatores que contribuíram para a romanização da península? E eu estendo isso aqui para esses povos vencidos, isso antes da queda do Império. Primeira questão é desenvolvimento da língua. Então, esse é um fator de imposição do vencedor, né? Imposição daquele que está dominando, do dominador, que é impor a sua língua. Então, o latim, que é a língua, né, romana, ele vai sendo estabelecido e adotado pelos povos vencidos, tá certo? Você já vai fazendo aí uma aplicação também, vamos dizer, para nosso tempo, né, de capitalismo, como os países imperialistas impõem também o seu domínio através da língua. Então, hoje, a língua mais falada, a língua oficial do mundo é o inglês. Por quê? Porque as potências, né, a maior potência mundial, né, capitalista, é os Estados Unidos. Então,
Alguns podem até brincar que a língua mais falada seja a chinesa, porque tem bilhões de chineses. Mas aqui nós estamos falando de poder, né? Poder econômico, poder político, então a língua inglesa é a língua do dominante. O culto ao imperador também era um outro fator de imposição, de romanização, onde o vencedor é endeusado, o vencedor é honrado e adorado. Então, esse é um outro aspecto da sujeição, é quando nós passamos a admirar aquele que nos domina, como se ele, de fato, não é, estivesse fazendo um bem a nós. A cristianização, né, também foi um fator muito importante, porque ela gerou unidade entre os homens, considerando que todos eram filhos de Deus, né, e também até mesmo da relação com os escravos, o cristianismo ele procura estabelecer uma relação harmônica, seja de aceitação pela condição que a pessoa está, mas de respeito também, independente dessa condição. A concessão do jus lati, que seriam certos privilégios concedidos a esses povos vencidos. Então, eu considero aqui esses benefícios nessas relações que nós vamos recebendo e o sonho do vencido de se tornar igual ao vencedor, né? O sonho do vencido de ser parte da nação dominadora, né? O sonho da colônia, né, de ser parte da metrópole. Então, conclui-se aí com a concessão da cidadania romana e trazendo para o período da modernidade até os dias atuais, né? É o sonho do green card, né? O sonho de se eu tivesse nascido na Europa, o sonho de se eu fosse americano. E até hoje nós vemos isso, ou seja, a história se repetindo nos seus vários momentos diferentes, certo? No tempo e no espaço, mas ainda com uma continuidade nessa relação de dominante e dominado. Sob o comando de Constantino, vai acontecer essa organização política jurídica da Península Ibérica, já no século V depois de Cristo, né, da era cristã. E o que nós temos nessa estrutura? Então, veja, uma vez dominado, né, primeira fase a guerra, depois esse período de romanização, pelos fatores que nós colocamos aqui, e, por fim, estabelecer uma estrutura para que continuasse funcionando e mantendo o interesse da metrópole, o interesse do império, que seria de alimentar os cofres, de abastecer os cofres do império. Então, tinha uma prefeitura, um prefeito, conde, que era o auxiliar, né? Também nós tínhamos o administrador de justiça, nós tínhamos o regedor, que era na área militar, nós tínhamos os bispos, que faziam parte ali da diocese, os municípios tinham seus juízes, a cúria eram juízes eclesiásticos, e os tribunais de apelação, que tinham os conventos jurídicos. Então, essa é uma estrutura desse período implantado nesses povos romanizados da Ibéria. Tá? Um pouquinho mais à frente, nós vamos ter agora já um outro momento, né, que passa esse momento do domínio romano, e nós teremos essa mesma península sendo invadida, né, sendo tomada pelos povos bárbaros. E aí nós vamos ter outros povos entrando agora nessa península e dominando e trazendo também não só os seus costumes, mas também modificando a estrutura jurídica dessa região. Então, os bárbaros na Península Ibérica. Então, as invasões pelos germânicos e os euroasiáticos. Então, a gente até se perde se a gente for tentar lembrar dos nomes dos vários povos. Então, uma ideia geral seria povos germânicos. E aí, dentro desse gênero, nós temos vários povos, tá certo, que invadiram. Esses povos germânicos que se localizaram, se fixaram nessa região ali acima da Alemanha, da Europa, do norte da Europa. A região da França, da Alemanha e Suíça e todas essas regiões do norte da Europa. Então, nós temos os visigodos, que ocuparam definitivamente a península. Oi? Porque só rapidinho, vê se tem pessoa querendo entrar aí, porque a Vanielle disse que está querendo entrar e disse que tem mais gente querendo entrar também. Porque eu não ouvi aqui o bip.
Pronto. Mais gente. Vou ter que editar o vídeo. Beleza. Vai me avisando aí se tiver mais alguém. Okay. Então, os visigodos ocuparam definitivamente a Península Ibérica e por volta do ano 622 depois de Cristo, ou seja, dentro desse período da invasão dos povos bárbaros, nós temos, então, uma implantação agora do direito visigótico. E a gente vai falar um pouco sobre os direitos romanísticos, entendendo, portanto, que durante aí todos esses 5 séculos, primeiros 5 séculos, foi o direito romano que estava vigorando nessa região. Agora, com a invasão dos povos bárbaros, os visigodos, eles tomam definitivamente a península e implantam o seu direito. O direito visigótico é respeitado o princípio da personalidade. E esse princípio da personalidade, que é a individualização da pena, ou seja, que a pena não vai além do agente que cometeu o agravo, tá certo? Então, é muito interessante que nós já temos aí um direito, né, sendo um princípio de direito que vai ser uma herança para o direito moderno, tá certo? Então, já é um direito mais abrangente. A ideia também do princípio da personalidade, também no sentido de que respeitar o direito dos povos, né? De onde ele usa o direito do povo, de onde o cidadão ele é originado, certo? Então, depois a gente vai falar sobre esse princípio da personalidade e o princípio da territorialidade. A unificação do Código Visigótico, que vai acontecer, dividido aí em 12 livros. Então, implanta-se o direito visigótico. O que nós temos que destacar desse direito, desse Código Visigótico? Né? Ele admitia, em crimes graves, que a acusação podia partir do povo. É muito interessante, porque esse direito já é um pouco avançado até em relação a outros povos bárbaros, tá? Então, eles admitiam que houvesse uma acusação particular. Nesse caso, o ofendido, né, ou o ofendido, os parentes próximos, poderiam fazer a acusação. Então, já admitia a ação privada nesse direito aí mais antigo. Nós já temos aí uma ação privada que também um traço do nosso direito moderno. Os juízes, eles poderiam, os juízes, no caso aqui, podiam ser tanto o duque, o cônde ou o vicário, que seria o substituto do cônde. Então, quem ia julgar poderia ser o cônde, duque ou o vicário. Estaria também aqui presente uma questão para se levantar, se estaria presente o Instituto da Arbitragem, que as partes poderiam eleger um juiz em comum acordo. Por quê? Porque nós temos aí pelo menos 3 funções que poderiam exercer, né, 3 tipos de pessoas que poderiam exercer o juízo. O duque, né, 3 autoridades, vamos dizer assim, poderiam fazer o julgamento, né, que seria um terceiro no caso de uma ação privada. Uma coisa muito importante que eu queria mostrar aqui em relação a essa questão da acusação. Veja, eles tinham as provas objetivas e materiais, então poderiam ser julgados baseado em provas, mas também era possível, tá certo, um julgamento sem provas. Nesse julgamento sem prova, poderia fazer por escrito, então eles poderiam fazer por escrito com a concordância de 3 testemunhas e enviava essa acusação para o juiz, que seria uma daqueles 3. Veja, se a confissão não fosse igual à do acusador, então foi feita a acusação de A contra B, certo? Se o B, ao ser interrogado, ok? A confissão ou a narração dos fatos, né, do acusado não fosse igual ao do acusador, olha o que ia acontecer. O acusador sofreria punição proporcional, né, ou composição, que seria o pagamento de determinada quantia ao acusado. Mas aqui tem uma coisa assim, muito interessante, né, que se o acusado
fosse provado, por exemplo, que ele não conseguisse provar, é ele que ia sofrer a pena que estava imposta, então, ao acusado. Nesse período, ainda temos resquícios de penas cruéis desde a antiguidade, que eram os conjuramentos, duelo, o desafio de Deus ou ordálios, tá certo? Que seria, no caso de dúvida, tá certo? Para provar que aquela pessoa realmente era inocente, ela poderia ser submetida a essas ordalhas que variavam, né? Haviam vários tipos de práticas daquela época. Entre elas, nós tínhamos a lei da caudária, ou da água quente, que as mãos da pessoa seria colocado na água fervendo, e se fosse inocente, não ia se queimar. Muito difícil, né? Jogar num rio, certo? Com um crocodilo, e se sobrevivesse, era inocente. Então, é realmente uma prova de Deus. Nós já falamos, então, que esses povos ibéricos, eles foram um período dominados pelos romanos, outro período dominado pelos povos visigodos, e, posteriormente, agora nós temos um domínio árabe, né, já dentro dos reinos chamados cristãos. Então, a ocupação árabe, ela não influiu, no caso, ela não infligiu aos naturais a mudança de sua religião. Então, eles permitiram que eles continuassem com a sua religião cristã e com a sua legislação, mas ao se estabelecerem nos territórios tomados de forma duradoura, eles obrigavam, né, nos séculos seguintes, os príncipes reis cristãos a fazerem uma cruzada, né, que foi famosa, né, as famosas cruzadas, para que expulsassem esses povos árabes, muçulmanos, que estavam dominando essa região. Então, posteriormente, nós temos as cruzadas como uma grande convocação cristã para expulsar os infiéis, né? E a retomada, então, das cidades aos mondos. Então, essa foi uma visão geral sobre os povos ibéricos, e eu acho que o mais interessante é mostrar como a interação de várias culturas, elas vão formando a base do direito. Quando você for estudar direito no Brasil, então você vai estudar o período colonial, e o nosso colonizador foi Portugal, e Portugal vem exatamente dessa raiz, né, ibérica, trazendo também, então, toda essa herança desses direitos romanos e também dos direitos visigóticos, da sua herança, para implantar aqui no Brasil as primeiras legislações que são basicamente influenciadas pelos direitos romanos. O surgimento dos reinos, então, da Península Ibérica, nós temos aí o surgimento de Portugal, que vai derivar dessa fusão, uma fusão verdadeiramente sui generis, desde a pré-história até a convivência simultânea na Idade Média, dos séculos IV ao século XIII, de costumes, de religiões, de legislações e desses fatores influenciados por esses três povos, visigodos, romanos e muçulmanos. Essa é a conclusão que nós temos aqui dos povos visigóticos.